Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Temos agora o relato da instituição da Páscoa dos judeus. No dia 14 de Nissan, ou seja, na lua cheia do primeiro mês do ano, o Senhor iria passar, daí vem a palavra Páscoa, sobre a terra do Egito e iria ferir de morte os primogênitos egípcios e poupar as casas dos hebreus, cujas portas estariam marcadas com o sangue de um cordeiro. Aquele cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, deveria ser guardado a partir do dia 10 e deveria ser imolado no dia 14 à tarde. E todos deveriam comer daquele cordeiro. É o sacrifício de comunhão. Você oferece a Deus a vítima, mas Deus dá àquele que ofereceu uma parte da vítima para que possa entrar em comunhão com Ele. Enquanto comessem do cordeiro, deveriam comer às pressas, porque o Senhor iria passar. Deveriam estar com os rins cingidos e com um cajado na mão, porque o Senhor vai passar. Aquela noite é uma noite apressada. Naquela noite passarei pela terra do Egito e infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, ou seja, os falsos deuses que os egípcios cultuavam. O sangue servirá de sinal. Nas casas onde estiverdes, ao ver o sangue, passarei adiante. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor. Celebrareis por todas as gerações como festa perpétua. O que ocorreu aqui em figura, ocorreu em verdade na Páscoa de Cristo. O cordeiro que havia sido imolado à tarde, na verdade é Jesus, o Cordeiro de Deus. Só que o Cordeiro antigo não podia tirar pecados. Jesus pode, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o sangue do Cordeiro teve capacidade de poupar as casas do castigo, muito mais o sangue de Cristo é capaz de nos livrar do castigo do inferno, de merecer para nós a graça. Jesus morreu na hora em que no templo estavam se sacrificando o Cordeiro Pascal. Tudo isso foi um simbolismo. Os ossos do Cordeiro Pascal não podiam ser quebrados. O osso de Jesus não foi quebrado também. Apenas o seu coração foi transpassado pela lança. Nós, porém, já não vivemos mais sob a figura, mas estamos na realidade. O que os patriarcas e profetas esperavam como futuro, para nós já é presente. E esta Páscoa se atualiza em cada Santa Missa que nós celebramos, e nesta que estamos para celebrar. O Evangelho traz hoje nosso Senhor sendo repreendido pelos fariseus, porque os seus discípulos estavam fazendo algo proibido para o dia de sábado. O quê? Pegando espigas de trigo e comendo. Isso era proibido? Na verdade, você podia passar no campo de uma outra pessoa, pegar espigas e comer com a mão. O que a lei de Moisés proibia é que você pegasse uma foice ou qualquer instrumento para acumular espigas e levá-la para casa. Mas se fosse só com a mão, você podia comer à vontade. Mas então por que os fariseus estão censurando Jesus? Porque é sábado. E na mentalidade estreita dos fariseus, estender a mão, arrancar a espiga e comer é um trabalho. É um trabalho que viola o sábado. E Jesus repreende esta mentalidade estreita dos fariseus e dá um exemplo. Davi e seus companheiros, quando entraram na casa do Senhor e pediram ao sacerdote pão, o sacerdote disse: nós não temos nenhum outro, a não ser os pães da proposição, que, em geral, só o sacerdote pode comer. Mas Davi estava com fome, seus companheiros também, não havia outro, era um estado de necessidade. E assim eles comeram, porque era uma situação de emergência. Os sacerdotes no templo, quando fazem as suas funções sagradas, trabalham e não cometem culpa nenhuma, embora o sábado seja o dia de repouso. Eu quero a misericórdia, diz o profeta Oséias, e não o sacrifício, e não meros sacrifícios rituais.
Se tivesseis compreendido isso, não condenaríeis inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus não apenas explica que a observância do sábado não é uma regra absoluta, mas acrescenta: Jesus tem o poder de transformar o sábado em domingo. Hoje nós não observamos mais o sábado, observamos o domingo, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Não é difícil olhar com maus olhos para coisas boas que os outros fazem. A isto se chama inveja. Entregaram Jesus à morte por inveja. Se nós olharmos com bons olhos para o bem que os outros fazem, embora esta pessoa que faz o bem não seja nossa amiga, nós estaremos arrancando do nosso coração o verme da inveja que corrói, que destrói as maiores obras. Se os fariseus tivessem se livrado deste verme, teriam sido verdadeiramente santos. E nós também seremos, se soubermos nos livrar dele. Que Maria Santíssima, puríssima de coração, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.